Medo de ser visto, de ser julgado, de não estar à altura. Desconforto quando entra numa sala cheia, quando tem que falar numa reunião ou quando sente que todos os olhos estão postos em si. Estamos a falar da ansiedade social e é sobre isso que iremos falar neste episódio de Pensar com o Coração. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Ansiedade social ou o medo de ser visto? É disso que se trata, não é? Do medo de ser olhado, de ser avaliado, de falhar, de não estar à altura e, mais profundamente, o medo de não ser aceito, o medo de não pertencer. A ansiedade social não é apenas timidez. É um medo intenso, persistente, em situações em que possa ser observado, julgado ou sentir-se envergonhado. O coração acelera quando se vai falar em público, pode surgir um nó na garganta, a cara fica corada, portanto, antes de uma reunião, ou aquela vontade de desaparecer quando todas as atenções estão viradas para si próprio. Ou o medo de bloquear, ou de não ter nada de pertinente para dizer. Por detrás desse medo existe um medo profundo, que é o de ser aceite tal como é. E é precisamente aí que começa o caminho para lidar com a ansiedade social, que é a aceitação de si própria. A ansiedade social é uma das perturbações de ansiedade mais comuns. Muitas vezes até recebe outros diagnósticos, mas está na base aqui a ansiedade social. Segundo a Organização Mundial de Saúde, afeta entre 7 a 13% da população mundial, em algum momento da sua vida. E quando nós falamos de ansiedade social, nós falamos de um espectro, onde podemos ter pessoas que têm medo de falar em público, mas que noutros contextos sociais não têm problemas nenhuns, mas têm na mesma ansiedade social. Portanto, falando de um espectro, nós temos aqui numa ponta com o mínimo de tensão e desconforto a timidez, e temos no outro extremo a fobia. Então nós depois podemos ter aqui diferentes experiências relacionadas com situações sociais e que nos trazem aqui desconforto e mal-estar. E o que é que acontece então dentro de nós quando nós sentimos a ansiedade social? A ansiedade social é percebida como uma ameaça, uma resposta neurológica a uma ameaça. Só que racionalmente nós sabemos que a ameaça não é física, a ameaça não é real, é uma ameaça social. E é importante nós percebermos que nós somos seres sociais. Quando nós vamos voltar atrás, e já trouxe este exemplo em outros episódios, se nós voltarmos atrás à experiência enquanto homens primitivos, uma pessoa sozinha, não é, fora da comunidade, tem dificuldade em sobreviver. Então, para poder pertencer à comunidade, precisa de ser validado, aceito e aprovado. Caso não seja, há risco de ser excluído e de ficar sozinho. Então, nós precisamos desenvolver competências para nos integrarmos em sociedade, na comunidade, como uma forma de sobrevivência. E essa resposta mantém-se até aos dias de hoje. E um dos aspectos fundamentais para o ser humano é pertencer. E quando não sentimos pertença, ou quando achamos que a nossa pertença pode estar em risco, ou porque nos sentimos diferentes, ou porque achamos que não temos habilidades sociais para nos integrarmos em determinados contextos, ou porque não somos interessantes ou relevantes, isto compromete, não é, aqui o nosso sentido de existência, porque se eu ficar sozinho, eu não consigo sobreviver. E emocionalmente eu fico triste. Sinto-me sozinho, e a solidão sabemos que tem aqui um impacto emocional significativo. E muitas vezes não é só ficar sozinho, é ficar desamparado. Então a minha
percepção, não é, do futuro acaba por ser de uma desesperança grande. A ansiedade social não é apenas uma resposta momentânea, é um padrão que se reforça através de vários mecanismos. Um deles é o evitamento. Quando há medo de uma exposição, seja falar numa reunião, seja intervir numa assembleia, seja em conhecer pessoas novas, seja o que for, quando evita estas situações sociais porque tem medo delas, o que é que acontece? Temos, primeiro, uma sensação de alívio, né? Ainda bem, não tenho que lidar com essa situação, mas por consequência desse alívio temos um reforço do medo, da insegurança, da ansiedade, porque a pessoa sente-se cada vez menos capaz de enfrentar esses contextos sociais. Então, o desconforto vai aumentando, vai se intensificando e a sua área de atuação vai diminuindo, vai ficando mais e mais pequena. O evitamento é uma estratégia a curto prazo, é aquele ufa, ok, não tenho que lidar com isto, mas reforço. A médio e longo prazo tem os seus perigos. Um outro aspecto, um outro mecanismo presente na ansiedade social é uma autocrítica quase implacável. É viver constantemente com uma voz crítica que questiona. Eu pareço ridículo, faço mal, não sou relevante, o que é que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou um idiota, vão achar que eu não tenho competências nenhumas, vão achar que eu não percebo nada disto, que eu sou uma fraude e assim por diante. Essa autocrítica, normalmente ela não surge no vazio, não é? Nós não nascemos com ansiedade social, mas existem aspectos que contribuem para essa ansiedade social. E podemos ter aqui experiências passadas de bullying, de humilhação, uma crítica parental excessiva, situações em que a pessoa se sentiu exposta e desprotegido, e também temos aqui neste processo, muitas vezes um excesso de proteção que vem aqui depois associado a alguma crítica, algum julgamento que faz com que a pessoa se mantenha, não é, naquele estado mais ansioso. E o que é que o cérebro, ao tentar evitar esse desconforto, faz? Cria um crítico interno vigilante. Só que essa voz, em vez de ser protetora, ela gera mais e mais sofrimento. Portanto, ela, em vez de nos trazer boas respostas, ela aumenta o sofrimento. Segundo o investigador Paul Gilbert, a autocrítica ativa os mesmos sistemas cerebrais da ameaça. Então, quando nós nos criticamos, a nossa amígdala reage como se nós estivéssemos sob o ataque, mesmo como o ataque vindo dentro de nós próprios. Um outro mecanismo que existe num processo de ansiedade social prende-se com o viés da atenção e uma interpretação catastrófica. Ou seja, existe aqui o receio da rejeição. Então, existe este viés da atenção à procura desses sinais de rejeição. Então, vamos imaginar, num grupo de 10 pessoas a sorrir, uma pessoa está neutra, o cérebro vai se focar naquela única pessoa. Eu fiz algo de errado, não gostou de mim, não sou relevante. E chama-se isto um viés interpretativo negativo. Então, o cérebro interpreta esta ambiguidade como rejeição. E nós podemos pensar, logicamente, isto não faz sentido. Em 10 pessoas, uma está neutra, isso quer dizer que eu fiz algo de errado ou que não gostou de mim, mas há aqui este viés que detecta estes sinais de alarme, então qualquer sinal de alarme é um sinal de perigo. Existe ainda o fenómeno do Spotlight Effect, que é a ilusão de que os outros estão todos focados em nós. Estão mais focados em nós do que realmente estão na prática, não é? Ou seja, a pessoa sente sempre que é o centro das atenções, toda a gente está a reparar naquilo que está, na forma como está a gesticular, na forma como está a falar, na forma como se está a posicionar, e está toda a gente a reparar nisso. E aquilo que a investigação mostra é que as pessoas estão mais preocupadas com elas próprias do que de facto exatamente com a forma como o outro está a pôr as mãos, como está a comunicar, etc. E então reconhecer estes padrões é o passo importante para começar a transformar. Uma das formas para lidar com a ansiedade social, depois de reconhecer estes padrões e de assumir a ansiedade social, só aqui um parênteses, existe de certa forma uma certa vergonha
por se ter ansiedade social, porque parecem habilidades tão simples e que outras pessoas têm de uma forma tão natural e tão tranquila, que a pessoa se sente inábil, não é? Incompetente, e não seria suposto ter essa habilidade. E, portanto, muitas vezes há esta dificuldade em se reconhecer que se tem ansiedade social, dar-lhe este nome. Mas se formos falar sobre o medo de falar em público, se for o estar inseguro em algumas interações, ou o medo de alguma exposição para fazer um vídeo ou algo assim, as pessoas já vão timidamente falando destas dificuldades que têm no dia a dia. Então, lidar com a ansiedade social passa por reconhecer a ansiedade social e reaprender a estar no mundo com o corpo e com o coração e consigo próprio. É um processo gradual, requer exposição, requer ação, mas também requer uma relação connosco diferente, sermos mais autocompassivos. Nós podemos transformar os nossos pensamentos e podemos transformá-los, ir buscando evidências, não é? Se estarei eu a exagerar? Será o meu viés? Será que as pessoas estão assim tão preocupadas comigo, com a forma como eu interajo, como eu ajo? Ou até poder pensar, qual é a pior coisa que pode acontecer? E se acontecer, como é que eu lido com isso, não é? E portanto, não é trazer aqui, alterar os pensamentos para eu pensar positivo, mas é retirar a carga do pensamento. Podemos, de certa forma, também desfusionar este pensamento, que é, lá vem a história do tímido social, vamos brincar assim, para retirar um bocadinho de carga àqueles pensamentos. Mas podemos também trazer aqui um bocadinho de autocompaixão, que é reconhecer que, ok, eu tenho esta dificuldade, eu sinto-me inseguro, não estou sozinha no mundo, outras pessoas sentem isso, eu estou a dar o meu melhor, e se desta vez a experiência não correr tão bem, eu tento da próxima vez e está tudo certo, é um processo, não um momento, nem é uma corrida de 100 metros. A exposição é fundamental para nós lidarmos com este medo de sermos vistos, não é? Da ansiedade social, mas podemos fazê-lo de forma gradual. Podemos, por exemplo, se eu quero ganhar à vontade para comunicar em público ou até fazer aqui algumas palestras, eu posso começar de forma gradual. Eu posso começar por fazer pequenas formações e começar por participar nessas formações, partilhando ideias. Posso procurar pequenos grupos dos quais eu possa fazer parte da minha comunidade. Posso participar em eventos corporativos, posso fazer aqui alguns eventos de networking, posso começar a dar pequenos workshops. Portanto, se repararem, está assim aqui de uma forma gradual, aumentando aqui a zona de conforto. Porque cada situação bem-sucedida diz ao cérebro que não há perigo, que é seguro e que a pessoa é capaz. E, portanto, vai criar uma memória de superação que vai apaziguar aquela memória de medo. E, portanto, é fundamental que a pessoa permaneça o tempo suficiente para ganhar essa confiança sobre si própria. Outra coisa importante que acontece na ansiedade social é um aumento da autoconsciência. Quando as pessoas estão a interagir com outras pessoas, estão muito conscientes da forma como estão a falar, do tom de voz, se treme, se não treme, se estão a olhar para a pessoa, os movimentos das mãos, se os pensamentos estão a fluir, se está bloqueada, está muito centrado no que está a acontecer dentro dela. Então, mudar o holofote para a outra pessoa, passar a atenção para a outra pessoa, o que é que ela está a dizer, qual é a emoção que eu vejo no rosto dela, o que é que eu posso partilhar a partir daqui do que ela está a trazer. Mas nem sempre nós conseguimos fazer isso automaticamente, então primeiro precisamos de nos regular, de acalmar, para depois conseguirmos trazer baixarmos essa autoconsciência e focarmos-nos no outro. E aí podemos usar várias técnicas de regulação, técnicas de grounding, podemos usar aqui a respiração diafragmática, um tapping discreto, se estivermos a comunicar com alguém, ou então também podemos usar daqui da autocompaixão, não é? Nesse momento podemos trazer aqui uma voz mais apaziguadora, mais possibilitadora,
e que diminua esta crítica que tanto acontece. Para trabalhar a autocompaixão, eu sugiro sempre os livros da Christine Neff sobre autocompaixão e que tem lá alguns exercícios, inclusive, que permitem fazer essa prática. Depois também, quando nós sentimos que nos faltam algumas habilidades, podemos treinar algumas dessas habilidades. Por exemplo, discutir, argumentar um tema da atualidade, nós podemos treinar essa habilidade junto das pessoas, junto de quem nos é mais seguro, mais próximo, e portanto vai ser mais tranquilo nós desenvolvermos essa competência. E assim o nosso cérebro volta a aprender que não é perigoso e tem essa destreza, não é? A autocompaixão, voltando um bocadinho atrás, permite-nos cuidar da nossa percepção sobre nós próprios, cuidar da nossa autoestima, porque a autocompaixão permite-nos aceitarmos como nós somos. E vimos no início que esse é o principal ingrediente para nós lidarmos com a ansiedade social. A partir do momento em que nos aceitamos como nós somos, nós vamos estar mais livres e soltos nas interações. Vamos, não é ignorarmos o nosso papel na relação com os outros, mas é não estarmos sempre a duvidar de nós próprios. E, portanto, conseguimos então dessa forma ter aqui uma resposta mais genuína, mais autêntica nas interações com as outras pessoas. E por fim, gostaria de destacar um exemplo que ajuda a aliviar a tensão, que é quando nós percebemos que não somos só nós que temos estas questões de ansiedade social, quando nós percebemos que não estamos sozinhos, que há outras pessoas que não gostam de falar em público, não é? Por exemplo, numa formação, se repararem numa formação, vão encontrar lá pessoas, quando chega o momento, por exemplo, de fazerem a apresentação de quem são, vão haver pessoas que vão manifestar muito à vontade e vão haver pessoas que ficam mais nervosas, mais tensas, enquanto estão a fazer essa comunicação. E com isto não é para nós ficarmos contentes, para as pessoas ficarem nervosas e mais tensas por fazerem a comunicação dessa forma. É para nos lembrarmos que nós somos seres humanos, somos seres imperfeitos e cada um de nós tem as suas dificuldades. E em algum momento, cada um de nós já sentiu ou vai sentir ansiedade social. Seja porque lhe pediram para fazer um vídeo, seja porque tem uma apresentação para fazer, seja porque vai haver um evento e vai ter que ser o centro das atenções nesse evento e já não gosta tanto, seja qual for o motivo, ou às vezes até ter que fazer aqui uma série de diligências em áreas com as quais não está muito confortável, sei lá, não faço ideia, agora não me ocorre nenhum exemplo. Portanto, em algum momento nós vamos sentir alguma ansiedade social e está tudo certo. Aquilo que é importante nós termos presente é sermos gentis connosco, é não estarmos tão autoconscientes daquilo que nos acontece, é lembrarmos da nossa humanidade nesse processo, sermos compassivos e a ação e seguir em frente, porque dessa forma nós conseguimos dar a volta aos nossos desafios. Espero que este episódio tenha feito sentido e que se permita acolher a pessoa que é, com aquilo que tem de positivo, aquilo que tem de menos positivo, aceitar a sua vulnerabilidade e trazer para si gentileza no seu dia a dia. E permita-se dar um passo para resgatar a liberdade ao se sentir-se visto. Vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.